Ô Mesquita, você se atentou a esse ponto ontem na coletiva? Parece que a Jocilene, que é a oitava que morreu, sabia de toda essa história, porque ela não estava nem aí para a criança que estava internada aqui em Teresina, que depois veio a falecer no HUT aqui em Teresina. Ô Mesquita, direto de Parnaíba, bom dia. Bom dia, Dudu. Bom dia para todos que nos assistem aqui pela Rede Meio. Dudu, a informação aí, o que o delegado tentou passar foi que a Maria dos Aflitos não ligava para a última criança a qual a Joicilene acabava reclamando com a filha da Maria dos Aflitos. Por isso, por essa ausência de compaixão, de amor da matriarca da família, ou seja, a Joicilene, que era vizinha e tinha esse relacionamento amoroso com a matriarca, era quem tinha a preocupação com os filhos e netos dela, porque no primeiro caso dos envenenados João Miguel e o outro garotinho lá de 8 e 9 anos, os dois, que foram hospitalizados, quem acompanhou tudo foi a Joicilene, ou seja, a família em si não tinha tanta preocupação como a vizinha tinha em estar cuidando das crianças, e aí a situação que a polícia apurou foi essa, de que essa falta de amor por parte da Maria dos Aflitos chamava atenção para a Joicilene fazer essa reclamação com a filha dela, né, com a filha da Maria dos Aflitos, a Maria de Fátima. Então, pode ser descartado essa possibilidade de ela ter essa ligação, apesar de viver ali esse triângulo amoroso, de ter essa ligação com participação ou sabendo o que estava acontecendo no caso dos envenenados, até mesmo porque ela e o próprio filho dela, a Joicilene e o filho, consumiram o arroz envenenado e conseguiram escapar. Porém, 20 dias depois, ela foi vítima da Maria dos Aflitos. Tem um outro, Mesquita, tem um outro agora trecho que eu vou exibir, que a polícia falando, as autoridades falando da matriarca da família, envenenada por pesticida, confessou ter envenenado a vizinha com café. Então, aquela mulher, a oitava que morreu, ela morreu envenenada, colocaram o veneno, foi no café dela. Veja que ele, tanto nas duas primeiras vítimas, como na última vítima de envenenamento, o veneno foi colocado em bebida. Para grande parte da família lá no dia 1º de janeiro, foi colocado lá no Baião de 2. E em grande quantidade, como há pouco eu exibi uma fala aqui do delegado. Só que, olha que curioso, as duas criancinhas do Caju, lá no ano passado, que foram as primeiras vítimas de envenenamento, e a vítima final foi veneno em líquido. Foi veneno dentro de algo líquido que eles colocaram. Os meninos foi dentro de suco e da vizinha, que foi a oitava a morrer, foi dentro do café. É o que conta, é o que traz agora em depoimento. Ela mesmo fala, ó. Ela assume, essa aí é a matriarca falando, coloca no ar. Como foi lá o caso da Jocilene? Como foi? Foi no copo, foi no café, como é que foi? Foi o copo? Foi água ou foi café? Café. Café? Foi você que entregou, acho que o café para ela? Foi. No copo na taça de vidro ou na canela de plástico? Na taça. E quem foi depois que colocou o copo na pia? Foi as meninas que juntaram as duas e botaram na pia. Para lavar? Não, as meninas não, foi ela meio que bebeu a água e botou lá na pia. Depois do café ela tomou água no copo? Foi. Mas o veneno estava no café? Não estava na garrafa, não? Não. E estava onde esse veneno? Estava lá em casa, eu tinha achado. Mas em que lugar? Tá na cozinha. Ele estava em pote, estava em frasco, estava como? Tá. Estava em vidro, em saco, no que era? Um pacotezinho. Você comprou onde? Eu não comprei, eu achei ele em casa. Era do Assis? É. Como era que era esse plástico, esse saco? Esse que era branquinho, velho. Um pãozinho meio azulado, assim, na cozinha. Azulado? Você achou onde? Lá em casa. Mas em que lugar? Na cozinha. Quem era que guardava esse saco lá? Deve ter sido assim. Você colocou quanto no café? Derramou todo? Bastante todo, isso era um pouquinho. Era só um pouquinho?
Você misturou com a colher e deu para ela? Foi. Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Foi. Ela estava na sala ou estava lá no fundo do quintal? fora. Lá fora? Na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido, não. Custou um pouco. Em meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, ela começou a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do mesmo jeito dos outros. Foi. Aí eu me arrependo do que eu fiz. Eu tava cega. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto. Foi. Não, não sei. E aí, Não é essa pessoa. Ele matou meus meninos tudinho. Tudinho. você acreditava, Maria, que vocês ficando só vocês dois iria resolver os problemas de vocês, de comida, de falta de alimento, de necessidade? Acho que não. Mas ele fez você acreditar nisso? Fez. Infelizmente, eu tô aqui. Você pode... Eu vou trazer, Mesquita, um outro trecho dessa fala dela. Ela disse que estava cega de amor pelo Francisco, por isso que fez isso, para tentar livrá-lo da prisão, né? Porque envenenando aquela oitava, com o Francisco preso, as pessoas iam pensar, e a polícia também, que teria uma outra pessoa que não seria o Francisco e iria livrar ele da cadeia, como tiraram a Lucélia. Só que a diferença é que a Lucélia realmente é inocente, mas no caso do Francisco não, e ela estava matando uma oitava pessoa para tentar tirar a culpa do Francisco, e segundo ela, abre aspas, estava cega de amor pelo Francisco. Mas ela estava cega de amor só pelo Francisco, porque ela tinha caso amoroso com essa outra que ela matou. Então, quer dizer, essa que ela matou, ela não tinha tanto amor como ela tinha pelo Francisco? Vamos ouvir esse trecho. Eu me teve de volta, eu estava cega de amor por ele. Gosto muito dele, ainda gosto. Mas eu assim... Então a senhora achou que a Joyce, sendo envenenada, ele iria voltar como a Lucélia saiu da cadeia também? Verdade. Foi isso? Foi. E os dois casos primeiro, foi o Assis também? Acho que foi. Por que ele fez isso? Qual era o motivo dele querer envenenar todo mundo? O que ele queria com isso? Porque realmente ele queria só nós dois. Só vocês dois em casa? É. E eu tava tão cega que não via o que ele fazia com o meu menino. Via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Entendi. Ele lá, Dona Maria, pelo que a gente percebeu, ele gostava só da senhora, né? Ele tinha um desprezo pelos seus filhos, mas era só a senhora. E a senhora está dizendo, ele iludiu, foi isso? Sim. Sim. Ele iludiu a senhora. Nos dois primeiros casos, tenho que perguntar, a senhora teve alguma participação ou a senhora só sabia? Não tive participação não. Mas nem sabia? Não. Mas a senhora desconfiou que a senhora disse aqui que foi ele? Pois é, dele. O que foi que levou a senhora a desconfiar que foi ele? Porque ele ficava muito agoniado. Teve uma história de que ele queria só a senhora e ele? Olha, o Mesquita, ainda na sexta-feira, enquanto ela estava prestando esse depoimento, o Mesquita estava em frente ao prédio onde ela estava prestando depoimento à polícia. E a gente chegou a cantar a bola. Pode ser que ela saia já desse depoimento presa, porque não é à toa que a polícia pediu o depoimento dela e de mais outros 3 parentes do caso, porque a gente estava naquela expectativa que uma segunda pessoa ia ser presa, além do Francisco, que já está preso, e foi o que aconteceu. Depois desse depoimento, ela já saiu detida. Só que ela foi pega em casa pela polícia e nós conseguimos essas imagens através do belo trabalho do Mesquita em Parnaíba, e a Gabi já tem essas imagens. Coloque em tela aí, ó. Olha o momento em que a polícia entra na casa da matriarca para prendê-la. Ela que estava cega de amor pelo Francisco, os policiais da Civil chegaram lá na casa dela. Vai narrando daí, Mesquita, as imagens, porque eu estou exibindo o conteúdo que você muito bem conseguiu, com brilhantismo aí de apuração, mesmo a polícia dificultando
facilitando o trabalho para a imprensa local. Inclusive, eu quero destacar daqui a pouco a nota de repúdio da imprensa local, que priorizaram a imprensa nacional do que a local para divulgar informações do caso, né? Como se a imprensa tivesse culpa na prisão da Lucélia. Quem prendeu não foi a imprensa, a Lucélia, que foi presa por engano, né? E tá aí na tela então para você o momento em que a polícia... Vamos ao segundo vídeo, ó. Vem aqui para mim, bota o segundo vídeo. Olha, essa casa aí, vale ressaltar que depois da morte da Joycelene, a dona Maria dos Aflitos saiu daquela casa dos envenenados e se abrigou aí nessa casa junto com outros familiares, que fica no bairro São Vicente de Paula. E a polícia conseguiu identificar esse endereço, tanto que naquela sexta-feira que nós anunciamos aqui nesse mesmo prédio que estava tendo aquele depoimento, foi às 6 horas da manhã, a polícia se deslocou até esse endereço e conduziu ela, Maria dos Aflitos, 2 filhos adolescentes dela e a Maria de Fátima também, que é uma das filhas, a que fez o Baião de 2 no dia 1º. Então, foram todos conduzidos para cá e essas imagens mostram o momento em que a polícia chega nesse bairro, São Vicente de Paulo, uma casa um pouco afastada, e a polícia conseguiu localizar as equipes aí, o delegado Abimael Silva, presidente do inquérito, e todas as equipes que estavam disponíveis para esse caso chegaram nesse endereço, foram lá, fizeram buscas na residência e aí em seguida trouxeram para cá, para esse prédio do complexo de delegacias, os 4, né? Dona Maria dos Aflitos, já com o mandado de prisão, e também as outras 3 pessoas, que era Maria de Fátima e os 2 adolescentes, filhos dela. Vale ressaltar, Dudu, que quando você colocou aquele trecho em que a Maria dos Aflitos confirma que matou a Joycelene, ela usou uma estratégia, porque a Joycelene havia chegado na casa de mototáxi e o mototaxista havia saído com um retorno previsto ali de coisa de 5 minutos. Foi então que foi oferecido esse café para a Joycelene e ela, ao tomar esse café, a Maria dos Aflitos, esperançosa de que o mototaxista chegasse, a levasse para outro canto e lá ela então sentisse os sintomas e ou perdesse a vida ou então fosse socorrida, mas esse outro crime cairia sobre outra pessoa em outro lugar para poder livrar o Francisco da cadeia. Então, essa estratégia não deu certo porque o mototaxista pegou uma corrida no meio do caminho e acabou não voltando mais, né? Passando muito tempo para voltar e pegar a Maria Joycelene. Então, aí foi onde a casa caiu, Dudu. Tá. O Mesquita, você preparou uma reportagem, não foi? Você preparou uma reportagem? Depois eu vou até pedir, Mesquita, durante essa reportagem, para você enviar os vídeos que você me enviou dessa chegada da polícia à casa aí dela, você envia os vídeos aí, todos aqueles que você me enviou, você encaminha para a Gabi, enquanto a gente vai rodar a sua reportagem especial com todo o resumão desse caso que choca o Brasil inteiro. Viu, Mesquita? Tá certo. Vamos lá, vamos chamar agora como foi a coletiva sobre esse caso em que Maria dos Aflitos foi então presa, acusada de matar a 8ª pessoa dos envenenados. Em coletiva de imprensa nesta manhã de segunda-feira, a Polícia Civil do Piauí disse que a matriarca da família dos envenenados, Dona Maria dos Aflitos, que foi presa na última sexta-feira, confessou ter matado a vizinha Maria Joycelene, a qual mantinha um relacionamento amoroso. Joycelene foi envenenada quando tomou café dado por Maria dos Aflitos no último dia 22 de janeiro. A acusada ainda confessou para a polícia o seu envolvimento nas mortes dos seus filhos e de seus netos, que, segundo Maria dos Aflitos, foram assassinados pelo seu companheiro Francisco de Assis, que está preso desde o dia 8 de janeiro. Derramou todo? Era um pouquinho. Era só um pouquinho? Você misturou com a colher e deu para ela? Como foi que você fez ela beber? Ela mesmo bebeu sem ver. Você entregou o copo na mão dela? Foi. Ela estava na sala ou estava lá no fundo do quintal? Lá fora? Na mesa. E depois de quanto tempo ela começou a passar mal? Foi rápido? Não foi muito rápido, não. Custou um pouco. Meia hora? Depois que ela foi atender o telefone, ela começou a passar mal. Foi, né? Ela passou mal do mesmo jeito dos outros? Foi. Aí eu me arrependo do que eu fiz. Eu estava
cega. Você fez isso porque você achou que o Assis ia ser solto? Foi. As primeiras mortes dos pequenos Ulisses Gabriel e João Miguel, que a princípio teriam sido envenenados por consumir cajus dados por uma vizinha, foi na realidade provocado por suco artificial que havia sido colocado veneno. E Francisco de Assis sempre tentava culpar outras pessoas, como por exemplo no caso do envenenamento do dia 1º de janeiro, quando ele afirmou que o veneno que matou os outros integrantes da família estava nos peixes que foram recebidos de doação. Estamos numa reta final do inquérito, certo? Com a prisão mais de uma pessoa, né, a dona Maria dos Aflitos aí, junto com o cônjuge dela, o companheiro, né, a gente consegue provar o envolvimento dos dois nos 3 casos que tiveram de envenenamento. Tanto das crianças, que aconteceu no ano passado, no mês de agosto, como no final do ano, e agora com o desfecho com a morte a única que não era parente, mas a gente acabou descobrindo que existia um relacionamento amoroso entre a vítima e a dona Maria dos Aflitos. Segundo Maria dos Aflitos, o motivo para tanta crueldade partida dos dois era apenas para que eles pudessem viver sem nenhum familiar. Eles alegavam as condições financeiras do casal, que era muito difícil, e todos viviam às custas do pouco que Francisco de Assis recebia de dinheiro. Por que ele fez isso? Qual era o motivo dele querer envenenar todo mundo? O que ele queria com isso? Porque realmente ele queria só nós dois. Só vocês dois em casa? É. Eu estava tão cega que não via o que ele fazia com meus meninos. Eu via e fazia que não via. Tão cega de amor por ele. Tá aí, o Mesquita, então, a gente acompanha, daqui a pouco tá chegando os vídeos, você vai ver o momento exato que a polícia chega e pega a matriarca da família. Ela não estava na casa da família envenenada, né, Mesquita? Vale ressaltar, foi numa outra residência de quem? Talvez ela já estava pensando ali em fugir, alguma coisa do tipo ou não? Segundo a informação, a residência era de uma das filhas dela, que quando aconteceu a morte da Maria Joycilene, a polícia investigando ali toda aquela situação, vizinhos, a família, então ela decidiu sair daquela casa e morar com a filha, e aí foi então que a polícia descobriu que ela havia saído de lá e fez essa condução dos outros familiares e também a condução dela aqui para prestar depoimento, já com a justiça cedendo ali dando aquela ordem judicial de prisão temporária para ela, né? Então a polícia a interrogou, confirmando através do depoimento que ela tinha participação nos casos passados e também havia assassinado a Joycilene. Então a polícia, apenas após o interrogatório, a conduziu para a central de flagrantes e a gente acompanhou tudo isso. Ô Mesquita, aí na delegacia os trabalhos da polícia, então, concluído com essas 2 prisões, ou a gente pode se surpreender com uma terceira prisão nesse caso? Pois é, Dudu, eu perguntei isso ao delegado regional, doutor William Pinheiro, e me foi dito que não, que ainda existe um prazo de cerca de 10 dias para a conclusão do trabalho de investigação da polícia, né, para entregar o inquérito à justiça, e pode ter novas prisões, novas participações aí no decorrer dessa investigação, porque até o que a gente acredita, né, que quem deu o veneno, porque já que o Francisco de Assis estava preso e ela disse que encontrou esse veneno na casa, porém a polícia, no dia da prisão do Francisco de Assis, fez uma varredura completa na casa e não encontrou mais substâncias. E aí, de repente, a mulher vai e assassina uma outra pessoa com a mesma substância. Então, a gente acredita que a polícia ainda tenha trabalho a fazer sobre esse caso. E a gente está acompanhando tudo. Agora, algum comerciante vendeu esse veneno, né, Mesquita? Vale ressaltar isso também. Tem mais imagens aí também da prisão da matriarca na manga do nosso... Sobre comerciante, inclusive na coletiva de imprensa, o delegado Abimael chegou a falar que o comércio local ali na região, sabedores todos que não é proibido a venda dessa substância, que é um inseticida, mas que os comerciantes temerosos ali depois do dia 1º, todas as pessoas que chegavam perguntando se tinha o inseticida, eles diziam que não tinham mais, não existia mais a venda daquilo.
e a polícia também buscou junto ao comércio local e ninguém tinha mais à venda essa substância e nem confirmou ter vendido para algum familiar ou para o Francisco de Assis, por exemplo, essa substância que é o Termofodes. Eu tenho mais imagens aí da prisão da matriarca, imagens que o Mesquita conseguiu. Coloca na tela do povo aí as imagens, viu, Cássio? Tá dando ponto aí? É o momento, Dudu, que ela sai da casa, conduzida já, entrando na viatura da polícia. Dentro da casa tem também, ó. Tem uns vídeos aí dentro da casa, não tem? Tem aí 17 vídeos no total, rodamos, na minha conta aqui, 5, faltam rodar 12. Deixa eu ver aí os outros trechos. Vão me dando aí nas imagens aí, a matriarca sendo presa. Aí, ó, dentro da casa, ó, a polícia tirando fotos. Essa era a casa em que a matriarca estava, foi pega e presa. Ela e o Francisco agora na prisão. Algo a complementar aí, Mesquitão? Fica à vontade. Pois é, aí são os agentes, né, da segurança pública, os policiais que acompanharam esse momento aí dessa prisão e também dessa condução das outras pessoas que prestaram depoimento. Vale ressaltar que nós não tivemos acesso aos outros depoimentos, né, para saber também ali se essas outras pessoas se comprometeram ao falar com a polícia sobre esse caso, um caso que chama a atenção de todo o Brasil e que pode ter novos capítulos dessa novela ou desse filme de terror. E o diferencial é que o Bom Dia está acompanhando desde o princípio essa história. Qualquer novidade a gente vai colocando aqui no ar, seja nos recortes dos nossos vídeos pelo canal do YouTube, seja aqui ao vivo, que a gente vai trazendo passo a passo dessa história. Mesquitão, qualquer novidade, você me chama com prioridade e parabéns desde já aí pelo trabalho, não só seu, mas de toda a imprensa local aí de Parnaíba, tá bom? Obrigado, Dudu. A qualquer momento a gente pode voltar aqui ao vivo, trazendo informações para o nosso telespectador. Ainda sobre esse caso, Denis Constantino, quando você no início, Denis, começou a acompanhar essa história, ainda entrevistando, eu me lembro, um perito, também um especialista em venenos, né, para contar dessa história, jamais imaginaríamos o pé que ia se tornar toda essa situação e que pode ter novos desenrolar dessa história aí, como disse o Mesquitão. Oi, Dudu, bom dia para você e para todos os nossos telespectadores aqui do Bom Dia. Dudu, desde aquele período, né, em que nós entrevistamos o doutor Nunes sobre esse caso envolvendo esses envenenamentos na cidade de Parnaíba, que ele foi informando que algumas peças precisavam ser colocadas em seus lugares, né? Que possivelmente o principal acusado, o principal suspeito de ter cometido o crime, o Francisco, ele teria tido a ajuda de outras pessoas para o cometimento desses crimes. Ontem à noite eu conversei por horas com o Dr. Nunes, né, a gente por telefone, e ele me informou que hoje deve ser feita uma coletiva aqui na Secretaria de Segurança Pública para apresentar todas as provas periciais que foram levantadas durante todo esse período de investigação, para que essas peças fossem colocadas aí no lugar. A polícia, né, ao longo desse processo, né, não só conseguiu descobrir o envolvimento do esposo da matriarca, como também a morte da companheira dela, que a gente destrinchou agora com o Mesquita. E esse ponto foi importantíssimo para a polícia compreender o papel da matriarca em todo esse processo dessa investigação envolvendo esses envenenamentos. Hoje deve ter essa coletiva para apresentar essas provas periciais. A gente citou aí o caso do garotinho do Ulisses e do João Miguel. Dudu, inicialmente foi informado sobre a história dos cajus, né? Porque eles teriam chegado em casa com esses cajus, mas a informação que foi repassada ontem para a gente pelo Dr. Nunes é de que eles teriam consumido um suco, né? Um suco artificial que teria sido dado pelo casal, tanto a matriarca quanto o seu Francisco, que acabaram cometendo esses crimes contra todos esses membros aí da mesma família deles no litoral do Piauí, Dudu. Já volto com você, Denis. Kilson, também perplexo com essa situação, hein, Kilson? Exatamente, Dudu. A gente percebe claramente que o crime e os criminosos estavam praticamente dentro daquela casa. Infelizmente, é um crime de ódio, um crime repugnante, o maior
caso de envenenamento da história do Brasil aconteceu em Parnaíba e é necessário, sim, vários esclarecimentos, que a população fique realmente sabendo do que vem acontecendo na cidade de Parnaíba. Um outro detalhe também que a Polícia Civil tomou as providências foi a questão da comercialização desse inseticida, raticida, dessa prática da comercialização em Parnaíba. Já não se tem informação, Dudu, a respeito da comercialização. Em Teresina ainda existe alguns pontos da comercialização desses raticidas, inseticidas. Eu não sei até quando isso pode ocasionar outros casos de envenenamento, porque a gente sabe que aí realmente foi um caso de envenenamento em série, o que lamentamos a morte principalmente dessas crianças. Atenção, hein? Informação ao vivo chegando na capital do Piauí. Repórter Denis traz que o advogado que foi levado para o presídio de Altos, representantes da OAB vão entrar com representantes